Boa noite a todas. Meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista funcional e fitoterapeuta. Trabalho basicamente hoje, né, essa especialidade dentro da saúde da mulher, com cândida, endometriose, vulvodínia, vaginismo, endometrite, adenomiose. Então, são tantas doenças envolvidas, né, na parte toda genital da mulher que a gente tem se especializado um pouquinho nessa área, né? Então eu trabalho aí desde 2013, quase 7 anos já com saúde da mulher, Laís. Já faz um tempo. Legal, você esqueceu de falar SOP, Paty. Ah, SOP, é verdade, né? Falei de tanta coisa, ó. SOP também, SOP faz parte. TPM, menopausa, a gente tem tantos temas nesse universo feminino que incomoda a mulherada. Então, tem muita novidade na área da saúde, né? Toda hora a gente tem um artigo sendo lançado mensalmente. Eu acho que a tendência é essa busca por um estilo de vida mais saudável através da alimentação, da suplementação, tanto de nutrientes quanto de fitoterápicos, para um tratamento, né, complementar aí junto da medicina clássica. Bom, eu acho incrível, Paty, porque cada vez mais eu percebo que as mulheres, acho que não só as mulheres, o público em geral tem buscado fontes alternativas e fontes mais naturais de tratamento, né? Não é mais a mesma, eu acho que até a medicina se especializar agora em alternativas, porque antes a gente ia no médico e saía com aquele montão de remédio, né? Hoje a gente já tem alternativa que a gente sabe se a gente adaptar a nossa alimentação consegue um retorno grande, né? Eu acho que É. vai falar um pouquinho hoje, mas me apresentando, conhece, para quem vem aí do Insta da Paty, do Vovodinha. Eu me chamo Laís, eu sou psicóloga, sou mineira, mas moradora aqui do Rio de Janeiro. Eu sou terapeuta cognitivo sexual, e o que é isso? Né? De alguma forma, as queixas que acabam sendo trazidas dentro de consultório têm, de alguma maneira, um vínculo com a sexualidade, né? Seja ela como for, queixas, disfunções, gênero, casal, sexo casal, pós-gravidez, gravidez, sexo na gravidez, sexo pós-gravidez. Então, tem uma série acho que de demandas aí dentro da sexualidade. E hoje eu acho que o nosso tema central é falar um pouco sobre disfunções, né? E aí, especificamente, a gente vai falar da vulvodínia. E aí, assim, né, o que que é vulvodínia, né? Eu acho que hoje eu estava até pensando, né, Paty, como que eu ia falar isso, e às vezes a gente olha a anatomia feminina e às vezes a gente fala, é no vestíbulo vulvar. Quem que é isso, Uhum. né? Então eu fiquei É. a sexualidade é tanto tabu que às vezes a gente nem se conhece tanto para saber onde é. Então não adiantava falar assim, então é uma dor, de repente, né? E aí quando isso é trazido dentro do meu consultório, as mulheres costumam relatar o seguinte, né? Elas costumam falar que é uma doença, geralmente ela vem acompanhada de uma dor no ato sexual ou no toque, no vestíbulo vulvar. E aí onde que é, né? Vestíbulo vulvar, eu até eu tenho várias imagens no celular e eu fiz um desenho ótimo aqui, ó. Olha, melhor do que eu, gente, não desenho nada. Foi ótimo. Vestíbulo vulvar, pessoal, é essa parte, a mucosinha dentro da vagina, entre os lábios, os menores lábios. Então, aquela interna, aquela mucosa, geralmente ela tem algumas fissuras, uma ardência, uma dor. E aí ela pode Tá. grau, né, Paty? É aquela pessoa que já tem essa dor há muito tempo, né? E ela pode ser de segundo grau. A pessoa adquiriu essa dor. E aí tem vários. Tá. E aí, assim, a literatura não traz exatamente um. Uma causa única, né, para desenvolvimento da doença, para esse surgimento da vulvodínia, né? É isso aí. Não traz uma causa única para.
dor crônica que ela vai cronificando, mas pode falar assim, né, de candidíase que quando acontece, né, de forma frequente, É. a própria infecção urinária, tem a ver com alguma coisa de quando a mulher tem uma coisa pélvica ou pós-parto, podem ter fundos psicológicos, né, Paty? Assim, Pode, a gente tem algumas causas. Desculpa, é que para mim às vezes está cortando um pouquinho o teu áudio, não tá travando a imagem, só o áudio que às vezes para mim tá meio falho, mas pode ser que seja minha internet. A gente tem várias causas, então candidíase de repetição pode estar acontecendo nessa mulher que é muito comum no consultório. A gente hoje na literatura fala de mecanismos de inflamação crônica, então uma gotinha todo dia, como se fosse um vazamento que dá todo dia pingando lá dentro do organismo dessa mulher, e ele seria uma causa para dar esse start na vulvadínia, né? Então a gente tem hoje muito se fala dos fatores de inflamação, dos fatores imunológicos que podem estar acontecendo, então a ativação de algumas células de defesa, como mastócitos, células dendríticas, lá do nosso primeiro start de linha de defesa, eles liberam substâncias inflamatórias. Tem hoje na literatura sobre a síndrome miofacial, né, que a físio vai falar provavelmente na próxima, a gente tem aí as físios que trabalham com essa nomenclatura, e fala também, né, toda envolve aí a questão da microbiota, que hoje a gente vê também vários estudos falando sobre flora intestinal e a gente chama isso hoje de microbioma. Então tem muitas causas. Essas mulheres também relatam às vezes dores espontâneas, né? Então, às vezes não só a dor na penetração, que pode ser uma dor com penetração, dor profunda, mas também às vezes quando eu tenho pacientes que relatavam que não conseguiam usar uma calça de ginástica, que não consegue sentar mais no banquinho na aula de spinning, na bicicleta ergométrica, porque sentar, só de encostar no banquinho da bicicleta, isso dói, que ela vai na lua e volta, né? Então, tem mulheres que sentam e vão fazer xixi, às vezes durante, né, o momento de urinar, ela sente alguma ardência. Então, existem aí uma complexidade muito grande, que eu acho que o que torna um pouco esse tratamento tão, acho que é assustador, né? Acho que o diagnóstico e o tratamento como um todo assusta essa mulher. Ao mesmo tempo que ela fica super feliz que alguém deu um nome para o que ela sentia, porque às vezes ela passa 10 anos em busca de um nome, ninguém dá esse nome, então ela fica feliz com o nome da doença, e ao mesmo tempo ela tem uma questão toda psicológica envolvida com e agora? O que, que eu faço com tudo isso que eu recebi de informação, né? e eu fico pensando, né, assim, como que é um conhecimento generalizado, né, Paty? Porque esse diagnóstico, ela é exposta em exame que é feito, e aí, pessoal, eu mais gosto da multidisciplinaridade do processo, né? O ginecologista que costuma fazer todo esse. Apesar de que, né, com o relato ele já consegue diagnosticar, ele costuma fazer alguns testes, né? E um deles um É cotonete. o cotonete, é o teste do suavezinho, né? Do cotonete nos pontos de dor. Então, já esse procedimento já é uma exposição, e aí as mulheres já ficam constrangidas nisso. E aí tem uma bola de neve, né, Paty? Que muitas vezes existe um fundo fisiológico, mas ao mesmo tempo, até aquela paciente buscar ajuda, ela já tem uma série de agravamentos na vida sexual, porque aí ela, né, ela não se expõe mais à vida sexual. E aí, se ela não se expõe mais, provavelmente ela tem uma baixa de libido, né, uma baixa de. Sempre brinco, gente. Se a gente come alguma coisa que a gente não gosta, a gente tende a não repetir. E ela, Ó, Laís, o pessoal tá escrevendo que seu áudiozinho tá cortando às vezes. para você tá cortando aí? Pra mim tá desde o início, mas eu tô conseguindo acompanhar, mas às vezes tá cortando um pouco. Eu vou tentar falar devagar, de repente ajuda um pouco. Então, Tá. a gente tem adoecimento muito grande, né? Que pode ser que
não venha de um fundo psicológico vaginismo, mas provavelmente ele vai impactar na vida sexual dessa mulher, né, desse casal, ou dela mesma experimentar orgasmos sentindo dor. Então, É. dentro desse tratamento, né, exige uma paciência grande, uma grande, principalmente quando a gente fala das dietas, né, Paty? E aí você pode falar um pouquinho, né, de como que isso se dá dentro do seu É. consultório. Então, eu trabalho há muitos anos, né? Eu falo que a gente vai se moldando durante as consultas. O como que a gente traz essa ciência que está soltando milhares de artigos aí pra gente e o como eu aplico isso para elas. Então, a mulher com vulvodínia, eu nunca pego essa paciente por um acaso, não é aquela minha paciente do consultório que veio só para emagrecer. Eu até pergunto se tem dores, dor pélvica, e elas costumam dizer que não. Então, elas já vêm com um diagnóstico ou da fisioterapeuta ou da ginecologista, né? Porque a nutrição também não faz diagnóstico. Então, às vezes, quando elas querem marcar uma consulta, eu acho que eu tenho vulvodínia, eu preciso de um acompanhamento, eu peço primeiro para ir na médica para fazer essa avaliação, né? Já que eu não posso fazer, eu não tenho capacitação para isso e nem o conselho permite. E quando ela chega no consultório, ela já tem N fatores na cabeça dela. Então, ela tem um diagnóstico, às vezes esse diagnóstico da médica pode incluir um antidepressivo, algum medicamento psiquiátrico para redução de ansiedade, né? Às vezes elas trabalham com gabapentina, amitriptilina, né? A própria ginecologista, não só o uso tópico na pomadinha, mas os em comprimidos também. E aí ela já chega com isso, que é um bloqueio, né, Laís? Tomar remédio psiquiátrico, você sabe aí dentro da psicologia, que muitas mulheres não aceitam, né? Até ela internalizar que ela precisa desse auxílio para o tratamento. E a questão da... Muitos, né, Paty? Principalmente dentro da sexualidade, que a gente sabe que o reflexo dos remédios psiquiátricos. impactam diretamente. Impactam muito. Então a gente tem isso e tem a fisioterapia também, que ela é essencial, porém existem muitos fatores psicológicos de aceitação de ir lá e de fazer. E quando eu pergunto para elas no consultório, olha, a gente precisa estar todo mundo muito alinhada. Você vai fazer tudo que a fisio pediu, tudo que sua ginecologista, se ela passou remédio, você vai tomar, né? Você precisa, às vezes, de um apoio psicológico nessa rede de contatos, né, de profissionais. E a fisioterapia, que a médica às vezes passa uma, 3 vezes, até 3 vezes ao dia, a fisioterapeuta prescreve os exercícios, às vezes elas não fazem, porque eu tô no trabalho, porque é constrangedor levar o massageador para o trabalho, então você vê que vai depender muito da disciplina. Com relação à alimentação, então a gente já chega com um impacto emocional muito grande para mim. Então, antigamente eu fazia um protocolo, né, que era a dieta do oxalato lá em 2013, para essas mulheres, que restringia café, chamate e chocolate, que eram as coisas que as mulheres mais amavam. Então eu já falava assim, olha, você vai ficar sem café, sem chocolate, sem mate. No Rio de Janeiro, né, o mate também é tipo a bebida preferida. E aí ela falava assim, meu Deus, como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Então eu sentia que não podia ser assim, que não dava para ser assim, né? Entre o que a ciência pede e o que essa mulher tá aberta para fazer nesse momento, eu acho que é uma redução. Então eu propunha, olha, vamos fazer uma redução, ao invés de tomar 4 xícaras de café que você toma hoje, vamos tomar uma só. Escolhe o momento que você mais gosta desse café, que você mais precisa dele. Então a gente faz um cafezinho de manhã. O chocolate, vamos deixar então, sei lá, você come todo dia, vamos deixar 3 vezes na semana e vamos vendo como evolui, né? Porque eu acho que é muita mudança e é um processo muito angustiante para ela, tudo isso, né? Então a dieta, assim, hoje eu já não trabalho mais só com esse protocolo, né? Eu acho que não existe um protocolo e eu entendi isso nos últimos anos, que a gente tem que trabalhar com individualidade, com personalização, né? Hoje a gente já tem testes genéticos até para fazer mapeamento e trabalhar com dietas específicas, né, dentro dessa linha da epigenética, da nutrigenética,
Para a Vulvodine isso não vai fazer tanta diferença agora, então eu não trabalho hoje com esse teste para a Vulvodine, mas o que a gente tem que entender é que cada ser é único. A Laís pode estar com a vitamina D de 20, enquanto a Cristina está com uma vitamina D de 50. Então essas pessoas são diferentes, né? Laís tem um exame diferente da Cristina, Laís come diferente dela, Laís tem um sono diferente, Laís tem um fator de estresse que é diferente, às vezes tem um ciclo circadiano que é o ciclo lá da noite, que acontece quando a gente está dormindo. Esse ciclo está todo regulado e a outra pessoa não. Então, acho que quando eu comecei a trabalhar, né, com essa dieta ou esse plano alimentar, com essa nutrição completamente individualizada, as coisas foram ficando mais leves, né? Então, eu tenho uma paciente que chegou no consultório psicóloga, falou assim, Patrícia, eu tenho pavor de nutricionista. Eu sempre tive pavor. Porque assim, você vai mandar eu cortar tudo que eu mais amo, né? Você vai mandar eu tirar a batata frita, você vai mandar tirar a pizza, o refrigerante, o café, o que que vai ser de mim? Então, assim, para mim foi muito difícil abrir essa porta e chegar aqui no meu consultório da nutrição, né? Só que por conta da doença da vulvodínia e de outras doenças que eu tenho, eu preciso. Então, eu tô aberta. E quando eu falei para ela o tanto de possibilidades que ela tinha, eu tinha uma professora lá, eu nunca me esqueci isso na pós-graduação. Ela falava assim: depois que você falar todo mundo que você vai tirar, mostra um mundo de possibilidades que existe, porque hoje existe, né, 20 milhões de opções que podem entrar no lugar. Então hoje você não posta um chocolate, então vamos colocar uma barrinha de alfarroba que lembra um chocolate, e eu brinco com elas, eu falo assim, a pizza que você vai comer talvez não vai ser igual aquela pizza maravilhosa, né, toda cheia de bacon e calabresa, mas assim, cara, eu tô deixando uma pizza de marguerita, já não é um bom, né? Tipo, vamos trabalhar com essa questão? Então, assim, só de ter a pizza, vamos ser felizes, né? Vamos trabalhar os sabores dessa pizza, o que tem dentro, o que compõe ela. Se você tem uma pizza na sua região que tem massa integral, então vamos tentar pedir essa pizza. Então, eu acho que é flexibilizar um pouco dentro do que a ciência traz. Com isso, eu vou fazendo uma suplementação, porque se a dieta não está 100%, eu incluo um suplemento para fechar o 100%. Eu falo que o que falta ali, eu auxilio, né, incluindo alguma suplementação para colaborar. Então, a dieta, nesses anos que eu estou no consultório, assim, eu tenho pacientes só de fisioterapeuta, que se recusaram a tomar a medicação da ginecologista, que não fizeram a pomada, porque às vezes a médica nem trabalhava com pomadas tópicas. Então, assim, eu acho que só a fisioterapia é muito bom, mas não é 100%. Só a ginecologia com um remédio psiquiátrico não é 100%. Só a nutrição não dá 100%. Só a psicologia não dá 100%. É como se fosse um quebra-cabeça. Quando a gente encaixa todo mundo e desfaz todos os laços e todos os erros que tinham num hábito construído por anos por essa mulher, é quando a gente consegue entender, né, e tratar ela e ter qualidade de vida. Assim, eu tenho mulheres super felizes que não conseguiam mais ter penetração por conta da dor pélvica, né? E hoje, tipo, tem 3 filhos, felizes, né? O sexo passou a ser uma coisa super legal e gostosa e prazerosa para ela, como deveria ter sido sempre, mas que não era por conta da dor, que elas acham que é normal, né? Tipo, é normal sentir dor. Ah, isso é muito frequente, Paty. Muito. Eu escolhi, acho que eu busquei muito a dedo dos profissionais que eu entendia, né? Acho que através dos papos que eu tive em todas as lives anteriormente, porque dentro da psicologia o que a gente mais precisa é flexibilidade dos profissionais, né, Paty? Assim, eu entendo perfeitamente que a gente chega mais rápido onde a gente tiver um corpo multidisciplinar que contribua, né? E a flexibilidade, ela reduz o nível de estresse, né, Paty? E aí, a gente estava falando sobre isso, né? Em um momento de estresse, e aí a gente está falando, sei lá, de uma quarentena, onde provavelmente a gente acaba descontando um pouquinho na comida, que é o prazer que teoricamente a gente tem nesse momento. E se a gente restringir demais, a gente pode causar uma compulsão, né? E é exatamente o que as pessoas comentam, né? Elas relatam o seguinte: nossa, quando a gente não pode comer, é que eu quero comer, né? Às vezes é uma coisa É isso.
que nem tinha. É isso, isso acontecia sempre. Ó, Laís, isso acontecia sempre até com diabético. Diabético nunca ligava para açúcar, ficou diabético, eles viram formiga. E aí você fala pro diabético que não vai poder mais comer doce, é tipo, é pedir para ele comer. Vai abrir uma porta para aquela coisa da proibição e do desejo, né, pelo consumo do açúcar. Então isso também acontece com a vulvodínia. Se eu falar para ela que ela não vai comer nunca mais, né? Você imagina o quanto eu posso estar afetando essa pessoa. Então, lá atrás, é muita, é muita coisa. Né? Eu lembro que eu tive uma vez uma paciente. Oi, Laís, para mim não saiu o som, diga. E tá atrasadinho. Eu falei que É, já tá. existe muito processo, né? Uma pessoa que tem restrição Uhum, alimentar, às vezes escapole na dieta e se sente culpada. É sim. uma mulher que às vezes não consegue ter a relação que o marido esperava e aí ela sente Uhum. ou ela mesma. Tudo gera culpa, né? Pois é, Eu acho que então, tudo leva a culpa. Então, quando elas me mandam mensagem, né? Minhas pacientes às vezes me mandam mensagem. Ai, Paty, ó, hoje esse final de semana teve um cupcake com brigadeiro de verdade, com leite condensado e tudo mais. Eu falo pra elas, tudo bem? Você foi feliz, né? Tipo, ok, vida que segue, porque quem não vai errar, né? E não é errar, é comer um alimento que tá tudo bem. O problema é que a gente tem uma balança. E essa balança delas, da mulher com vulvodínia, o padrão que eu tenho das minhas clientes tá sempre muito errada. Então, se ela tá sempre muito certinha e um dia ela fizer um cupcake com brigadeiro, tá tudo bem. Não vai acontecer inflamação, o intestino não vai parar de funcionar, né? Mas no geral não é isso que a gente vê, é o contrário. São pessoas que têm uma alimentação, né, pobre em frutas, em verduras, em legumes. São pessoas que comem um arroz, um estrogonofe, uma lasanha, né? Comem muita comida industrializada, só comem biscoitinhos à tarde. Então, esse somatório ao longo do ano não dá conta mais, não dá vazão. A gente não tem um corpo para isso. A gente já não tinha antigamente, se a gente for pensar lá nos nossos avós e tudo mais, mas eles ainda gastavam, né, Laís? Eles faziam tudo a pé. Hoje a gente faz tudo de carro, a gente trabalha sentada, a gente pega elevadores, cada rolante, você vai no aeroporto, tem esteira rolante, então a gente não precisa mais andar, não precisa mais se exercitar. Então eu como tudo errado e ainda fico sedentário. Então essa conta não dá mais certa. Então acho que essa flexibilização e eu acho que tirar essa coisa do peso e da culpa, né? Então todas as minhas clientes, tipo, olha, comi alguma coisa que não estava no plano. Eu falo, tá, mas você foi feliz? Preencheu aquele cantinho que estava hoje vazio, né? Porque comida preenche um canto vazio num dia triste e chuvoso. Então tá tudo bem. Faz o seguinte, amanhã você acorda e faz o seu melhor amanhã. Então amanhã se você tiver com um humor legal, vai caminhar, vai queimar o cupcake do dia anterior, né? Vai fazer uma atividade física. Então tenta fazer um café da manhã mais nutritivo do que o que foi ontem no lanche da tarde. E assim a gente vai tentando encontrar um caminho que daqui a pouco o que era difícil, porque são estágios, né? Então, assim, o que era difícil nesse mês, no primeiro mês da dieta, no segundo mês pode estar sendo já introduzido na rotina dela. Então, passa a ser fácil. Então, o que era o pão integral, que era difícil, ficou fácil no segundo mês. Então, talvez no segundo mês é a hora de eu mexer no chocolate dela. Talvez seja a hora de eu dar um puxão de orelha no café e falar, vamos reduzir esse café? Então, acho que é assim, porque pode levar um pouquinho mais de tempo, mas eu não gero compulsão. Além do que, quando a gente pensa em compulsão, do ponto de vista nutricional, Laís, é muito legal, assim, que ninguém tem essa noção da nutrição na psiquiatria, né? Hoje a gente estuda bastante isso também. A compulsão está muito relacionada a alguns neurotransmissores. Então, a gente tem lá serotonina, dopamina. Então, lá nessas vias, a gente precisa de complexo B para gerar esses fatores todos para eu ser feliz, manter meu bom humor e tudo mais. Essa química cerebral funcionando adequadamente. Além dos fatores de estresse, da parte da psicologia, né? E quando eu preciso formar essas substâncias, a gente pensa muito no complexo B. A mulher, geralmente, ela usa algum método, e a grande maioria ainda é a pílula,
E a pílula, ela queima o nosso complexo B, ela depleta complexo B. Tem estudos que mostram que a B6, a B9 e a B12 são as mais perdidas nesse processo da pílula. Então, você imagina, eu tomo uma pílula por método anticoncepcional ou porque eu tenho endometriose, né? A gente tem várias indicações corretas da pílula dentro da escolha do médico, e eu não tô aqui para julgar a pílula ela é importante em alguns casos, só que ela tem um desgaste nutricional. Ela vai queimar complexo B. Aonde eu reponho esse complexo B? Através do hortifruti, através da feira. Essa mulher não come feira. Então ela queima complexo B pela pílula, não come complexo B pela feira, e aí eu vou ter complexo B para fazer quem? Adianta eu tomar 5-HTP, né? Tem um pessoal que toma às vezes suplemento para produzir melhorar, né, a questão da serotonina. Não vai adiantar eu tomar nada se não tiver complexo B. Então, é todo um ajuste químico. Então, essa mulher com compulsão, né, que era o que a gente estava falando, às vezes fazer um ajuste de complexo B, um ajuste de magnésio também para ela, que é importante, que é um mineralzinho que ele é mais calmante, ele é mais relaxante, vai ajudar ela também no humor, né? Então, olha quantos nutrientes são importantes dentro da compulsão. E eu acho que dietas, né? Às vezes eu tenho pacientes com vulvodínia que falam assim, ai, Patrícia, mas além da vulvodínia eu quero fazer um jejum intermitente. Eu falo, cara, para com isso, não é hora de inventar nada disso. Passar jejum, fazer dieta, a gente tem vários protocolos que são extremamente restritivos. E deu certo. Eu falo assim para ela, tá, você já fez a dieta paleo, a dieta da proteína, e deu certo? Quanto tempo você conseguiu manter esse estilo de vida? Você faz por um mês, por 30 dias, você perde, sei lá, 10 quilos, mas logo você desiste de tudo, porque é muito frustrante não comer nada do que você gosta, você não consegue fazer a manutenção. Então, esse peso perdido, eu prefiro que ela perca de 3 em 3 e ela perca 20 no final do ano, do que a gente ter dietas além da restrição da vulvodínia, que seria uma dieta com caráter anti-inflamatório, a gente aí começar a pensar em ficar cortando alimentos, fazendo jejum. Isso estressa mais, gente, pelo amor de Deus, né? Alimentação é uma coisa que é para ser gostosa, né? Que é para ter prazer. Eu só acho que a gente se perdeu da cozinha. A nossa geração dos 30, né, dos 30, dos 20, se perdeu um pouco da culinária. A gente quer praticidade, a gente trabalha fora, a gente chega cansada, quer dormir, quer comer a primeira coisa que vê na geladeira. Então a geração da nossa mãe cozinhava, sujava a louça, tinha trabalho e estava tudo bem. A nossa geração pagou o preço da indústria de alimento. E essa indústria de alimento, ela usa muito açúcar, muita farinha, muita gordura saturada. Tudo isso tem uma carga inflamatória e inflamou, em algum lugar vai dar problema. Em algum lugar, Laís. E hoje eu pego assim, ó, pacientes de 30, que aí a gente foge até da... Oi? Cortou. Falo, né, assim, que a gente acaba, acho que hoje a gente acaba tendo algumas estratégias que hoje não de embutidos, né, mas de possibilidades hoje para comer que sejam mais saudáveis, mas assim, falo até como, né, até como usuária, né, eu entendo perfeitamente quando as pessoas falam, ah, gente, eu queria chegar em casa e tá tudo pronto, né, realmente eu do acho que obrigado não, né? Mas em alguns momentos a gente se vê sem alternativas, assim, né? Sim, e eu acho que quando a gente tem, por exemplo, a nutrição, né, a profissional nessa história aí do acompanhamento, a minha missão é, tipo, facilitar. Então eu tenho que entender se aquela mulher está disposta a cozinhar, se ela tem tempo para cozinhar, ou se ela é uma pessoa que quer pedir comida do delivery. E se ela quer pedir delivery, eu tenho que ensinar para ela a escolher o delivery, porque o delivery que ela pediu até hoje estava dando errado, a conta não está fechando. Então fala assim, olha, vamos ver na tua região quem entrega, tá? E aí você vai procurar, a gente vai procurar X lugar e vamos ver se eles entregam. Olha, você conhece esses congelados? A gente tem uns congelados super legais, saudáveis, né? É um preço que eu pago por trabalhar demais e por não querer ir para a cozinha e preparar nada lá, né? Então, assim, a gente tem que dar valor. Do mesmo jeito que a gente sempre deu muito valor, Laís, às questões, sei lá, uma bolsa, um sapato, uma roupa, né? A gente sempre pagou muito por isso.
Mas às vezes eu percebo que os pacientes, quando eu falo de alimentação, eles, hoje acho que quebrou um pouco, mas eles falavam assim, Patrícia, mas isso é muito caro. Hoje, graças a Deus, está diminuindo, sabe? Porque comer é um investimento, como a psicologia, né? Ai, mas psicólogo é caro o tratamento. Eu falo, é um investimento, é para sua saúde. Estando bem aí, você vai melhorar em todos os outros aspectos dentro da sua rotina. Né? Então, é sobre a gente saber que saúde nunca é gasto, é sempre investimento. Pois é. E às vezes, Paty, eu acho que é tão engraçado. As pessoas procuram um psicólogo achando que é uma coisa, e no primeiro momento a gente vai aprender como é que faz sexo diferente do convencional, né? Claro que não é prático, né, gente? Por favor. Mas assim, dentro da consulta, a gente fala sobre uma psicoeducação. Muitas pessoas, e aí muitos pacientes da vulvodínia ou vaginismo, que antes achava que a vida sexual acabou, a gente vai lá ressignificar tempo, que é um tempo longo de dietas, de tratamento, né? Tempo em que existe uma expectativa grande. E aí, nesse caso, a gente vai ensinar outros formatos, né? E aí é muito mais legal ainda quando o parceiro está ali junto, né? O parceiro ou a parceira, seja como foi esse casal. E aí, Paty, era isso que eu ia te perguntar, né? Como que você, falando um pouco desse processo, né? Você costuma incrementar o processo nesse atendimento? Como é que você faz? Olha, lá no consultório, poucas foram as pacientes que levaram o marido durante a consulta. Então, eu vejo que esses atendimentos são sempre na nutrição, né? Elas vêm sempre desacompanhadas. No início, algumas têm muita vergonha de falar, eu tenho vulvodinha. Só isso. Então eu começo a explicar e perguntar para ela onde dói, o que que dói, como que dói, né? Durante a relação, quando faz xixi, então a gente conversa bastante sobre isso. E a questão do acompanhamento ou do marido participando dessas consultas, para mim é muito, muito difícil, assim, foram poucos os maridos que acompanharam e o que foi, assim, ele nem entrou na sala. A paciente pediu para entrar sozinha. Então você vê, né, como é difícil isso às vezes para elas também, né? Tipo, essa aceitação, essa questão do dizer não. Eu falo que uma das coisas que eu mais aprendi na terapia, Leis, eu faço terapia, né? Adoro. E mudou minha vida, assim. Eu acho que a gente aprende a lidar com tudo. E eu acho que o meu melhor aprendizado foi saber dizer não. Né? E eu acho que as mulheres com vulvodínia, elas não sabem muitas vezes falar não. Então, se ela tá sentindo dor, ela continua naquela relação tentando por uma questão de manter o casamento ou de satisfazer o homem, né, na cama e não e acaba não cedendo, acaba cedendo, né, naquela relação. Então, olha como isso é difícil para elas. Então, eu acho que é onde a terapia sexual, né, ou a terapia única ou do casal é super importante, porque é uma doença que vai acabar afetando os dois, né? É diferente uma doença que eu tenha e que me afetou só, mas que meu casamento está tudo bem. Né? Então, a vulvodínia abala um casamento, né? Eu já tive pacientes que quase se separaram. Quando eu falei assim, para tudo e vão para terapia, entendeu? Porque senão esse casamento realmente tende a acabar, porque não tá havendo um entendimento, uma conversa, assim, ela não tinha abertura para ter essa conversa com o marido. E eu acho que é reaprender, né? É saber conversar. E eu acho que precisa do apoio da psicologia, sim, que é a única ferramenta que não vai ser um remédio, né? Um Amitril, um GABA que vai resolver esse diálogo da casa. Legal. Eu vi aqui uma pessoa perguntou, a Leti, vou falar Leti, me permite. Ela perguntou como que é a terapia para mulher com vulvodínia. E aí explicar um pouquinho da terapia cognitivo sexual, que a gente a mesma abordagem, né, e a mesma intervenção da terapia cognitivo-comportamental, mas dentro da sexualidade, a gente faz o mesmo protocolo como se fosse para qualquer outra disfunção ou qualquer outra,
E aí, o que que seria isso, né? No primeiro momento, eu entendo que é necessário uma psicoeducação, e aí a gente vai falar mesmo né, de como se faz sexo, quais são as possibilidades de mitos sexuais, do que esse paciente aprendeu, de como que ele aprendeu a fazer sexo, de como que foi a vida sexual dele pregressa, de quando foi a primeira vez, de quando foi que começou a dor. Então, assim, a história desse paciente é muito importante para mim. Se a pessoa vem aqui, educação, se é uma educação rígida, se não é de uma educação rígida. E aí, dentro da psicologia, né, e dentro do cognitivo, a gente fala muito sobre crenças, né? Quais essas crenças que esse paciente tem que leva ele a ter pouca flexibilidade com as coisas que acontecem na vida, né? E aí a gente vai trabalhar em cima dessas crenças, ressignificar essas crenças, né? E aí, enfim, né? Cada paciente é um paciente, cada paciente traz uma Ah, história diferente. Quando o parceiro tá junto é melhor ainda, porque a gente consegue ressignificar para os dois, né? E aí levar esse tratamento que já aconteceu, né? Uma vez que essa mulher tem vulvodínia, a gente precisa arranjar outros artifícios para ela também ser feliz sexualmente. E é possível, Paty. Existem, e aí até pensando na anatomia feminina, né? A gente tem o clitóris que é só nosso, né? É só para dar prazer que ele tá ali. Então, a mulher, quanto parceiro, né, quanto essa parceira, ela também tem possibilidade de dar prazer a esse parceiro sem que haja penetração, né? Sem ter que ser dolorido, né? Então, isso tudo é falado dentro de terapia. Eu não sei se eu consegui responder muito, Leti, mas eu acho que cada paciente tem uma história diferente para contar, né, Paty? ah. Eu tive algumas pacientes que tinha muito a ver com a religião, né? Às vezes a mãe, os pais, eles tinham, às vezes, uma questão religiosa e tudo muito, né? A criação sem muita conversa e a gente vê o quanto isso impacta na vida sexual dessa mulher, né? Do quanto ela não se conhece, do quanto ela não sabe se tocar e buscar outras formas de se relacionar com esse marido. Pois é, e às vezes a pessoa chega, né, lá no consultório, minha vida sexual acabou. Acabou por quê, né? E aí a gente vai entrar num aspecto de educação, de escolinha mesmo, né? A gente vai falar sobre os mitos que a gente carrega da nossa vida, né? E aí, né, de mulher ter sido sempre educada para ficar de pernas cruzadas. E aí a gente vai entender outras possibilidades, né? E não só isso, né? Acho que a psicoeducação ela é importante dentro desse processo, mas a gente precisa ressignificar as crenças que a gente tem sobre a É. sexualidade, né? E eu acho que dessa forma o tratamento, e aí é mais gostoso, né, Paty, quando começa a dar resultado, né? É, Eu faço contato sempre com os profissionais, e assim, a rede de apoio tem que ser grande dentro desse contexto disfuncional, porque eu preciso entender né, por exemplo, uma paciente está com a Paty, o que você está achando aí? Está dando resultado? Porque ela tem vindo melhor aqui. uhum. E em contrapartida vai ser sempre uma troca, porque a hora que começa a dar um pouquinho de resultado, e aí é nesse momento que a gente precisa educar mais ainda essa paciente, né? Nossa, você falou agora de dar resultado, e uma coisa que é bem, que assim, eu reparo, isso é do ser humano, né? Quando dá resultado, o povo relaxa, Laís, né? Então, assim, Ah, tá, a gente passa pela fase da restrição, aí a gente consegue adaptar e tá tudo bem, a dieta tá indo bem, a fisioterapia tá perfeita. De repente, essa mulher que tá ganhando, eu falo, o time que tá ganhando não mexe, mas o povo resolve botar ele no banco, né? E deixar todo mundo lá sentado. Então, algumas pacientes que eu tenho, elas começam a ir muito bem na fisio, aí a fisio dá alta, a psicóloga tá indo bem, ela também acha que já não precisa da psicologia mais. A nutrição, ela já tá sem dor, ela já percebeu que tá bem, então ela também se dá alta sozinha dos alimentos saudáveis.
e de repente ela volta, eu tenho várias assim, e voltam para o consultório, tipo, regrediram todo o tratamento, né? Então, ou pararam por alguma questão emocional, perdeu alguém na família, alguma coisa, né? Foi mandada embora do trabalho, alguma coisa afetou ela também financeiramente para manter esse tratamento e ela, eu falo assim, olha, se acontecer qualquer coisa, né, se der errado, porque a gente sabe que os profissionais que estão envolvidos com o tratamento da vulvadina, a grande parte são particulares, então isso é um investimento que para elas também pesa muito na questão psicológica, mas eu falo assim, olha, se nada der certo, se não conseguir manter a nutrição, a fisioterapia, pega tudo isso que você já aprendeu, leva para casa e continua, Sim. né? Você não pode só porque, né, de repente você não tem mais uma condição financeira de manter os profissionais de desistir de tudo isso. Então, ou desiste porque está indo tudo muito bem, ou desiste porque aconteceu algum imprevisto no meio do tratamento. Sim. Então, eu sempre falo para elas, a gente precisa manter essa conduta até que ela esteja realmente bem. Tem que ser aos poucos, né, Paty? Até uma tentativa frustrada de penetração, às vezes regride todo o tratamento, né? Ao invés de ir Sim. devagarzinho. E aí, Paty, assim, tem um. Aí, né, a gente voltando à questão do constrangimento, né? Às vezes a mulher vai precisar, sim, utilizar alguns apetrechos, né? Para ela ir entendendo o que são esses apetrechos, né? Tem o massageador, tem os vibradores, para essa mulher entender se de fato ela está preparada, né? E não melhorou um pouquinho, ela vai, se insere no contexto erótico e aí ela tem a penetração e aí entra naquele. E aí, Leti, complementando um pouco, né? Da especialidade, a gente fala muito do ciclo da falha, né? O que é esse ciclo da falha? Se eu achei que estou melhorando, e aí eu entro numa relação sexual, e aí essa relação não é boa, e aí a tendência é que eu não repita. Se eu não repito, eu crio outro problema, que é, de repente, a questão do desejo sexual. E aí, se eu não faço mais nada, se eu não me exponho naquela situação, menos desejo eu vou ter. Então, a saída desse ciclo é muito difícil, né? E aí existem, né, Leti, que a gente acaba tendo alguns artifícios dentro da cognitiva de intervenção e até expor a pessoa mais àquele contexto que geralmente a gente faz quando, por exemplo, a pessoa tem medo de avião e a gente vai expondo ela aos poucos àquela situação, né? Ou leva ela até o avião, por exemplo, é um caso. Dentro da sexualidade isso é diferente, né? Porque eu posso criar um trauma ali dentro, né? Se ela fizer uma tentativa frustrada, a gente regride o tratamento inteiro. Então tem que ter muita paciência, tem que ir aos poucos, e aí tem que ir incluindo alguns apetrechos, né? Vibrador, o que for, né? Eu acho que existe hoje várias possibilidades. E o toque, né, Paty? Assim, toque que só você sabe da sua dor. Só você sabe a dor que É. você tem. Então, se você toca e você sente dor, você sabe que provavelmente numa relação isso também vai acontecer, né? E aí é mais ou menos isso, assim, Paty. Você falou de uma outra questão, É. né, da questão do investimento. Isso é um complicador grande, né, Paty? Assim, acho que dentro dos tratamentos, porque como envolve muitos profissionais, acaba ficando caro, né? E aí, assim, eu costumo fazer algumas negociações com os pacientes nesse caso, sabe? E aí, o que seria? O dia que for lá na Paty, você não vem aqui. Eu Você, faço isso também. Eu falo assim, esse mês você não vem aqui, vai lá na psicóloga, né? A gente vai tentando ajustar financeiramente até essa mulher conseguir ir nos profissionais, até porque a ginecologista ela não vai todo mês, né? Às vezes ela vai só numa consulta inicial e pede para retornar depois de 3, 6 meses. Então, é tentar ir dividindo um pouco. o psicólogo, assim, ele é sempre o último a ser procurado, é É, sempre o gasto maior, né? Porque dentro da clínica, né, a gente quase que se encontra todas as semanas e então, assim, acaba sendo um investimento, mesmo que não é barato, mas em contrapartida, né, assim, eu sempre costumo negociar isso, né, esse mês
investe na Nutri, que vai ser legal. Porque não adianta só ter comigo, né, Paty, e não ter um tratamento ou medicamentoso, ou dentro da nutrição, ou a própria físio, né? Então, eu acho que de alguma maneira, e aí eu sempre, os pacientes me perguntam, Laís, mas é necessário ir toda semana? Não é que é necessário, né? A gente sugere exatamente para a gente criar um laço afetivo, né? Aquela pessoa que você encontra sempre, provavelmente você vai criando uma intimidade com ela, né? E aí facilita até da gente falar dessa temática, que muitas vezes é um tabu É. grande, né? Então, por isso que eu falo, bom, se a gente conseguir fazer todas as semanas, eu acho que pode ser legal. Se não, a gente tenta negociar de outra forma e se for preciso, me grita, né? E aí alguém perguntou aqui, Se Paty, tem cura. se tem cura. Oi, tia Silvana, minha tia linda. Então, Diga se aí. tem cura, o que a gente vê no consultório é que é uma dor crônica, né? Então, essa dor vai estar sempre ali. Enquanto a gente está com a fisioterapia, eu estou diminuindo os pontos de dor e trabalhando, né, a musculatura dela, do assoalho pélvico, tentando desensibilizar, às vezes com eletrodos, né, com eletroestimulação, enfim. Elas vão tentando desligar um pouquinho essa rede de sistema nervoso que tem na região da vulva. Os medicamentos, eles costumam ser desmamados nesse tratamento. Então, essa mulher consegue largar, né, para frente, às vezes, um medicamento, não logo de imediato, mas quem sabe aí até um ano essa mulher consegue, junto da psicologia, ter a diminuição do uso dos fármacos, dos medicamentos. Só que eu falo assim, Laís, nutrição é uma coisa que não dá para abandonar. Então não tem como, né? Se eu como bem, eu tenho saúde. Se eu não como bem, eu não tenho saúde. Então, toda paciente que tem uma doença crônica, seja ela uma fibromialgia, seja quando a gente fala da vulvodínia, seja uma paciente que tenha uma doença autoimune, como uma psoríase que eu tenho no consultório, enquanto ela tá se alimentando bem, controlando estresse, a gente não vê essas doenças gritando e aparecendo. Aham. Quando tudo desanda, eu falo que a casa volta a ficar desorganizada, a gente volta a ter os sintomas dessa dor. Então, a vulva vai arder, vai doer para fazer xixi, a paciente da psoríase, a ferida vai voltar, e na crise de ansiedade, essas feridas voltam de uma maneira super horrorosa, né? Assim, de incomodar, de doer. Então, toda doença crônica, enquanto a gente se dedica a ela e tem um estilo de vida saudável, ela pode estar ali em remissão, quietinha e não incomodar mais. Aham. Eu até acho que reforçando um pouco do seu olhar, Paty, sim. E aí eu já tive pacientes que voltaram, e aí foi aí exatamente que a gente percebeu que existe um fundo fisiológico forte, né, de algum pregresso fisiológico. Mas tiveram outras pacientes que tiveram bastante sucesso fazendo todo Bastante. o processo e não experimentaram mais, exatamente porque a gente entendeu que também existia um fundo histórico, psicológico grande, que a gente tentou, né, trazer um novo significado para essa sexualidade, que não experimentaram mais a ardência ou a dor, enfim, né, tem tido alguns bons resultados quando o processo é feito em conjunto, quando há dedicação, né, do tempo que der, né, também. Eu gosto de falar de dedicação também É. sem comprometimento, sabe? Paty, é exatamente igual a dieta. A gente faz do jeito que der. Vai ter dia que vai ser É. mais fácil, vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que a terapia não vai dar conta, vai ter dia que, enfim, né? Eu acho que a gente tem que lidar com a flexibilidade sempre, né? Dentro da própria terapia, né? Assim, a gente fala que quanto mais inflexibilidade existe nas nossas crenças, mais a chance da gente se acometer em alguma doença específica, né? Então, a ideia é a gente também, enquanto profissional, mostrar que é possível ser flexível, né? Alguém te perguntou alguma coisa aí, Paty? Perguntaram se tem alguma restrição alimentar, se existe algum alimento que tem que restringir total, se sim, qual?
Deixa eu fechar aqui. Foi o que a gente falou lá no início. Então, a gente não tem um único alimento que tenha que ter restrição. Então, às vezes, elas chegam para mim já com uma lista enorme de restrição na consulta. E eu falo assim, pera, para tudo. Ah, mas fulana disse que eu não podia comer, mas a físio falou isso, mas a ginecologista mandou essa lista de alimentos. Eu falo assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos guardar tudo e vamos conversar. Deixa eu entender quem é você, né? Então, não existe essa restrição única de um alimento, né? Então, falar, se eu tirar só a pimenta, a mulher com vulvodinha vai melhorar. Não. É muito mais complexo, né? É entender assim, essa mulher digere bem, ela tem um estômago bom para fazer digestão, que às vezes a mulher tem um problema de digestão que só de estar começando a primeira etapa, que é de quebrar errado, o resto todo vai dar errado, né? Então a fase de absorção vai ser prejudicada, a fase intestinal, então a gente começa a piorar sensibilidades alimentares, a gente piora sistema imunológico, liberação de substâncias como histamina que causam alergias. Então, assim, será que existe um alimento que eu posso tirar ou que eu posso prometer para ela, olha, come um alimento que você está curada? Né? Quem dera, né, Laís, se fosse a vida fosse simples assim. Então, acho que hoje eu não tenho nenhum alimento exclusivamente para retirar. Tem alimentos que podem piorar, como a pimenta, que pode piorar um pouquinho, mas em algumas mulheres. Curry, esses temperinhos, né, muito fortes podem piorar também. Eu tenho pacientes que pioram com vinho ou com cerveja, então isso também tem relato dentro do consultório. Eu tenho mulheres que pioram com o consumo de... Outro dia eu peguei uma paciente que piorou com o consumo, por exemplo, de espirulina, que é um suplemento que ela comprou assim, avulso, aleatório, porque viu na internet que era saudável e acabou causando uma resposta alérgica nela. Então, dentro da nutrição personalizada, a gente vai tentar encontrar todo mundo, né? Encontrar quem eu digiro. Então, quando eu como e as minhas enzimas digestivas e o meu ácido clorídrico é único, é meu. Né? Então, eu posso digerir de uma forma e você digerir de outra. Eu posso ter sensibilidade ao milho e você não ter sensibilidade ao milho. E essas sensibilidades, elas geram fatores de inflamação. Então, essa personalização, a intenção é restringir o mínimo possível, até para que não gere aquilo que a gente falou, né, de compulsão, de frustração, de mais queixas aí psicológicas durante o tratamento, mas que é uma forma da gente abrir um leque maior de alimentos. Então, não tem um alimento específico para tirar. Legal. Eu acho que é isso, Paty. Nosso tempo está acabando. Eu queria entrar numa seara que a gente não trouxe, mas eu até lembrei, Paty, a gente nem até chegou a falar sobre isso. Eu não sei se a gente tem alguma pessoa dentro do grupo, algum trans que tenha a neovagina, neovulva aí. Que também pode ser, alguém me perguntou, né, se quem tem a neovulva, que é a reconstrução da vagina, né, no caso na trans, se pode ter vulvodínia ou vaginismo, pode da mesma maneira, até porque é tudo feito com mucosa natural, né, e aí é retirado da próprio organismo. Então, essas pessoas também podem ser acometidas por vulvodínia e aí o processo é o mesmo, gente, a sexualidade, o tratamento para todo mundo, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente tem 4 minutinhos aí para ir terminando. Eu queria mais uma vez agradecer você, Paty. Foi ótimo ter te conhecido. Foi ótimo. Não só a minha parceira, mas também minha nutricionista oficial. Super, eu acho que, né, acho que a gente já se falou tanto que parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu acho que é muito bom a gente ter essa cumplicidade de parceiros. Eu sempre reforço, assim, eu tive a oportunidade essas últimas semanas de conhecer profissionais incríveis que eu acho que estão se tornando o diferencial do médico que quer saber da história do paciente, do nutricionista que quer saber da história do paciente. E eu acho que não é um compromisso só do psicólogo trabalhar a individualidade, né? Eu acho que é um compromisso de todo mundo, de todos os profissionais. É uma escuta ativa, né? A gente precisa ter desse paciente. Então, por isso que eu falo que minhas consultas são sempre tão demoradas. É para eu entender o contexto, não só de exame do que ele come,
mas do sono, de como é a rotina dele, porque a gente já entendeu que tudo está envolvido, tudo está conectado. Então, esse trabalho da nutrição personalizada, ele traz esse conceito, eu brinco que às vezes a gente faz quase uma consulta da psicologia, porque é demorada mesmo. Então, a gente precisa entender esses pacientes. Ai, muito obrigada, Nath. Nath é uma paciente minha nova também, maravilhosa. Então a gente tenta escutar esse paciente e flexibilizar. Eu acho que a gente precisa trazer conforto para elas num momento que tem muitas angústias, seja pela vulvodínia ou pela endometriose, né? Qualquer doença que acomete essa mulher. É isso aí. E eu acho que eu reforço que tem jeito, né, Paty? Eu acho que assim, mulheres Sim. não desistam, né? O processo é longo, é dolorido, mas ele vai aos Tem solução. pouquinhos, tem solução e aos pouquinhos já vai tendo resposta, né? A gente já vai tendo, só de Sim. falar sobre isso, né, Paty? Eu já acho uma delícia a gente poder falar sobre isso, a gente falar, olha só quantas mulheres participando da live, acho que se colocando para aprender, para procurar os profissionais. Eu acho que até muito pouco tempo atrás as mulheres achavam que isso era normal e não podia falar sobre isso, né? Era Enfim. constrangedor, né? Existia um bloqueio mesmo para falar, trazer essa temática, né? Pois é. Então eu acho que só da gente estar aqui falando sobre isso, eu acho que já é um grande ganho. Na próxima semana, eu acho que a Pri tá aí, eu não sei se a gente vai ter com o físio também desse mesmo assunto, falando desse mesmo assunto. Eu acho que também é um grande aliado aí nesse tratamento como um todo. E mais uma vez, todo mundo que esteve por aí, muito, muito, É, muito, muito obrigada. muito, Foi muito ótimo. obrigada. Eu tô cheia de paciente, gente, lendo aqui, olha, Beth, só... Olha, Gente, meus pacientes, ó, merecem muitos corações, são apaixonados por tudo. seguidores. Estão sempre com a gente. Mas foi um prazer mesmo. Obrigada pelo convite, Laís. Foi Teremos ótimo. mais. Foi ótimo. Boa Um noite para beijo, vocês. Pati. Tchau, tchau, Beijo gente. grande. Tchau, tchau.